Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Faz bastante tempo que eu não apareço aqui, né? Dessa vez eu nem vou fazer promessa que eu vou gravar sempre, porque das últimas vezes que eu fiz eu não cumpri. Mas, de qualquer forma, eu tô bem feliz que eu apareci aqui hoje. Pode ser que a imagem não esteja das melhores, porque hoje tá chovendo, então a luz não deve estar muito legal. E pode ser que vocês ouçam o barulho da chuva, peço desculpa por isso, mas eu não queria deixar de gravar por conta disso. Hoje eu tô em casa e eu queria aproveitar esse tempo. Então, eu quero trazer pra vocês uma mensagem, que é algo que Deus falou comigo faz umas 2 semanas. E quando ele falou comigo, eu fiquei muito impactada e eu queria trazer isso pra vocês aqui, eu não queria guardar isso só pra mim. Bom, eu estava na igreja há umas 2 semanas e eu estava orando. E Deus começou a falar comigo através, eu não sei como se chama, mas eu acredito que seja a visão, enfim, para tentar explicar para vocês. Uma das formas que Deus fala comigo é por visão, né, que é a forma que eu disse que eu acredito que seja como se explica. E como funciona? Geralmente eu tô orando e tô de olho fechado, orando, e então vem algo à minha mente que eu sei que não é algo que eu estou pensando, que eu sei que é algo que vem além de mim, né? Que não sou eu que tô projetando aquilo na minha mente. E então eu sei que é Deus, e eu comecei a ver Deus como leão, como realmente guerreiro, assim, como rei forte, sabe? Mas voltado assim pra questão de batalha mesmo. Eu confesso que eu nunca tinha visto Deus dessa forma ou pensado nele dessa forma, por mais que eu nunca tenha duvidado do poder dele, mas eu sempre olhei pra ele como um pai amoroso, enfim, né? Dessa outra forma, eu nunca tinha parado pra analisar Deus dessa forma, assim, guerreiro. Então é como se houvesse um reino e nesse reino houvesse o leão, e o leão era o rei. Então o rei, que no caso é o leão, representava Deus. E tava havendo um conflito nesse reino. Então a gente pode claramente colocar da forma que acontecia no Rei Leão, a gente pode ver talvez os inimigos, por exemplo, os demônios como as hienas e o diabo como o tio do Simba, que era, né, voltado pro lado ruim. E então eu via como se fosse Deus, né, que era o rei, assentado. E a partir do momento que ele falava assim, basta, né, eu vou resolver esse conflito, eu vou resolver essa guerra. Então ele se levantava, e a partir do momento que ele se levantava, era como se já houvesse a certeza de que aquilo ia acabar naquele momento. Então todas as criaturas que pertenciam ao reino inimigo ou fugiam ou se prostravam diante do rei, diante do leão. E a sensação das pessoas que eram do bem é como se elas olhassem. E sabe num filme de super-herói, quando tá acontecendo alguma coisa, então chega o super-herói e você fica tipo assim, agora o pau vai torar? Tipo, agora acabou? Era essa sensação que trazia, tipo assim, agora o mal não tem mais vez, agora não tem o que fazer, o rei se levantou. Porque era muita autoridade, sabe? Muita autoridade mesmo. E eu sentia aquilo e aquilo me impactava muito e eu ficava tipo, nossa, porque eu tenho tido medo, né? Porque eu tenho passado alguns dias pra explicar pra vocês, contextualizar o porquê de Deus ter falado isso comigo. Eu tenho passado alguns dias em que eu tenho ficado distraída, sabe? Porque eu tenho sentido que eu não tenho autoridade, que o meu pecado tira, digamos assim, o poder da minha oração. Então, às vezes eu sinto muito medo, tenho ficado muito ansiosa, não durmo bem, às vezes acordo no meio da noite com medo. Então eu tenho me sentido muito fraca. E quando Deus mostrou aquilo pra mim, eu pensei assim, uau, né? Por que eu tenho tido medo? Por que eu tenho ficado dessa forma se o meu Deus é tão poderoso, né? Deus realmente me mostrou qual é a autoridade dele, de uma forma que eu pudesse entender. Mas não acabou aí. Eu via toda aquela situação e então Deus falou pra mim que a mesma autoridade que ele tem, a mesma autoridade que eu vi que ele tem, é a autoridade que eu tenho, porque diz na palavra que ele nos deu a autoridade dele.
Então, Deus falou pra mim, quando você se levanta, quando você ora, a mesma coisa acontece. E na hora eu me lembrei daquela imagem do Rei Leão, onde o Simba, ele tá afastado do reino dele, e enfim, ele tá naquela coisa, né, de identidade, de voltar pro reino, enfim, e ele se vê o reflexo dele na água, e então ele vê o pai dele. E Deus me falou que então o mundo espiritual olha pra mim e vê Deus, porque eu tenho autoridade dele, né? A gente tem essa autoridade, então Deus falou pra mim, você precisa se levantar. Quando você se levanta, a mesma coisa acontece. O inimigo recua, o inimigo tem medo de você, o inimigo sabe a autoridade que você tem. E Deus falou pra mim, nenhuma das suas orações foi em vão, nenhuma. A sua oração tem poder. Eu tenho orado muito pela minha casa e confesso que cada vez que eu me levanto, que eu vou estudar a Bíblia, que eu vou orar, que eu vou fazer algo assim, tipo, né? Enfim, mais voltado pro reino, sempre tem algo que me distrai, alguma briga que acontece na minha casa, ou então algo que me deixa desanimada, ou então essa questão da ansiedade que eu falei, não consigo dormir bem, começo a sentir medo. E o inimigo tem tentado distrair a gente, porque ele quer que a gente acredite que a gente não tem o poder que a gente tem, porque ele sabe o poder que a gente tem, mas muitas vezes a gente não sabe. Então ele tenta distrair a gente para que a gente ache que a gente é fraco, para que a gente ache que a nossa oração não tem poder, que a nossa oração não vale de nada. E a gente precisa estar cientes de que sim, que a gente tem a autoridade que Deus deu para nós. E a gente precisa então se levantar toda vez que a gente sentir medo ou que a gente sentir que não adiantou orar. Não, eu vou me levantar, eu tenho a autoridade do Senhor. Quando eu oro, as coisas acontecem. Quando eu oro, o inimigo foge, o inimigo recua, porque eu tenho a autoridade que o meu pai me deu. Então você imagina, se a gente tem a autoridade de Deus, gente, não é pouca coisa. A nossa oração não vale pouca coisa. Com certeza, se a gente tem a autoridade de Deus, o inimigo tem muito mais medo da gente do que a gente tem inimigo dele. Então, era isso que eu precisava trazer aqui pra vocês, sabe? Eu tenho certeza que Deus vai falar com pessoas, que as pessoas certas vão assistir esse vídeo. Se você tá assistindo esse vídeo, então talvez você tenha se sentido da mesma forma que eu tenho me sentido nos últimos dias. E Deus tá usando esse vídeo pra te falar, ei, acorda, você tem poder, você tem autoridade, você é filha do rei e você carrega a mesma autoridade que o rei carrega. Ele entregou isso pra você. Então acorda, levanta e vai pra batalha. Você é uma guerreira, você é vencedora e você tem poder. Ah, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu queria dizer que mesmo com o canal parado tem bastante gente se inscrevendo, comentando, assistindo. E eu tô muito feliz com isso. E é isso, gratidão por isso, gratidão por vocês, pelo que Deus tem feito na vida de vocês através do canal. Sei que vai crescer muito ainda. E espero continuar ajudando vocês. Tchau!